Bem, e a continuidade, nós teremos agora o quinto painel desta edição do Security Leaders Centro-Oeste e Distrito Federal com o tema O Estado da Identidade Segura. Na mediação, a jornalista Graça Sermoldi. Como convidados, o subsecretário de Segurança da Tecnologia da Informação do Conselho da Justiça Federal, Renato Solimar Alves, o gerente de Tecnologia e Informação da FUNPRESP Jude, Marcos Vinícius Quintela Ribeiro, o gerente de Certificação Digital do Instituto Fenacom, Alan Rocha Coelho, e o diretor de Vendas e Canais Brasil da Appgate, Marcos Tabajara. Sejam muito bem-vindos. Vamos ao debate, Graça? Opa, com certeza. Estava só aqui com o meu som fechado. Que bom, obrigada. Obrigada a vocês. Um prazer recebê-los aqui, conhecidos. Tem atuado bastante aí conosco. A plateia tem participado bastante também, e eu acho que esse tema é um tema fundamental, ele nunca é um tema clássico do Security Leaders, mas ele ganhou nesses últimos, digamos aí, 2 anos, esse período de pandemia, com certeza absoluta, uma outra conotação. Então, eu separei aqui uma frase que eu acho que soa impactante, que é o tema do painel, Tabajara, o Estado da Identidade Segura. Acho que nunca foi tão necessário a gente ter realmente essa certeza de que quem está acessando é quem deveria acessar na hora certa, no momento correto. Então, a questão da identidade realmente ganhou uma outra conotação. E a gente vem conversando bastante sobre isso. O que eu quero que você comente, Tabajara, agora, que a gente está iniciando, né, praticamente aí no início desse novo ano. Tivemos uma experiência aí bastante interessante nesses 2 últimos. Você acha que mudou um pouco essa visão do que a identidade passa a ser e como que você faz essa gestão e protege, e como que você utiliza toda essa arquitetura em torno da identidade? Você acha que já tem um pouco essa mudança de visão depois de tudo que a gente passou nesse período aí de pandemia? Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Graça. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Eu que agradeço a presença de você e de todos. Amém. Graça, eu respondendo, sim, eu acho que existe uma mudança de visão que parte, primeiro, dos clientes, né, dos nossos, por exemplo, dos nossos painelistas, em função do conhecimento tecnológico e também de sentir na pele, né, diretamente ou por outras empresas, a quantidade de ataques, de vazamento de informações, baseado aí no roubo de credenciais, né? Verdade. Como primeiro vetor de ataque. No ano retrasado, eu tenho uma pesquisa, um dado de uma pesquisa do ano retrasado, ano passado ainda não tive, que é o seguinte: em 2020, se constatou que existiam mais de 15 bilhões de credenciais expostas em Deep e Dark Web. Levando em consideração que o mundo tem perto aí de mais de 7 bilhões, abaixo de 8 bilhões de seres existentes, a gente tem o dobro de credenciais só na Deep e Dark Web. Então, qualquer sistema, qualquer plataforma que se valida única e exclusivamente de uma identidade fria ou de um ponto de checagem de identidade, realmente passa por grandes dificuldades. Mas o mercado, o cliente, o CISO já sabe o que ele precisa. Do nosso lado, lá dos vendors, alguns fabricantes já estão apresentando soluções mais completas de análise de identidade, que leva em consideração não só, ou não leva em consideração o IP, mas é centrado na pessoa e em todo o entorno dessa pessoa, desde o ambiente computacional, como geografia e dia e hora da semana para trabalhar. A gente estava conversando com o Marcos, e ele comentou agora há pouco que outro dia chamaram ele domingo, 7 horas da manhã. Né? Então, esse tipo de não do comportamento, mas de estratégia para validar não só a identidade, mas a pessoa. Tá? Então, existe sim, do lado do usuário, do cliente, já sabe o que precisa, porque tem experiência e vivência dos últimos anos, e do lado de alguns poucos fabricantes, existe uma solucionática para essa questão. Perfeito. Você citou o Marcos, vamos agora ouvir um pouco. Eu sei que vocês já tiveram um esquenta, conversaram um pouquinho.
mas nós que estamos aqui ansiosos para saber como que eles, Tabajara, estão lidando com esse desafio aí no front. Vou começar pelo Marcos, que você citou. Marcos, a turma que está nos acompanhando, ela é um pouco, às vezes, pessimista, sabe? Infelizmente, Marcos. E muitos aqui estão dizendo, a gente está fazendo um pouco uma pesquisa aqui nessa questão, e muitos estavam dizendo que a tendência seria piorar um pouco em função exatamente do que o Marcos citou ali um pouquinho, que é o roubo de credenciais, né? Então, nosso tema não é roubo de credenciais, mas esse fato, ele atinge diretamente essa questão que a gente está debatendo, concorda, Marcos? Então, por um lado, o Tabajara falou aqui, né, que há um amadurecimento, sim, né, há pelo menos uma preocupação, né, de vocês em relação a isso, mas o que a gente está assistindo, o que a gente está vendo acontecer aí no dia a dia, como é que a gente pensa isso, hein, Marcos? Como é que a gente avalia o que vem por aí nesse 2022, ou que já está por aí, né? Boa tarde, Graça. Boa tarde a todos. Tarde. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço, Marcos. Graça, na verdade, a gente teve uma tempestade perfeita. Que foi, né, a questão da pandemia. Vocês estão muito afiados, hein? Vocês vieram para esse painel assim com frases impactantes. Mas porque a situação é impactante. O Tabajara foi muito feliz nas colocações dele em relação à percepção do mercado e dos vendors. Quando a gente fala identidade, a identidade, ela, na verdade, ela é a porta de entrada, ela é o pilar, um dos pilares básicos da segurança. E ela tem que ser calibrada dentro daquele tripé de confidencialidade, integridade, disponibilidade, e é muito difícil você calibrar isso. Mas tem uma outra questão, que é o seguinte: primeiro a gente precisa entender, tudo é baseado em pessoas, então nós não estamos falando em tecnologia, nós estamos falando em pessoas que querem acessar coisas. Identidade é, quem é você e o que você quer aqui? Entendeu? E eu preciso responder essa pergunta, eu preciso dizer, ok, eu sei quem você é, e ok, eu vou entregar o que você precisa. É simples assim, mas aí vem toda a complexidade, que é garantir que aquela pessoa que diz quem é, seja realmente quem ela diz que ela é. E antes a gente fazia isso de uma maneira muito simples, usuário e senha, pronto, está resolvido, a gente garante, tá ok. Isso é passado. Infelizmente, hoje, garantir somente com base em usuário e senha é um risco muito grande, porque o teletrabalho já vinha sendo uma realidade que já vinha amadurecendo vagarosamente nas algumas empresas mais rápidas, outras mais vagarosas, mas a pandemia chegou assim e disse, olha, gente, vocês têm aí 3 dias, 4 dias para mandar todo mundo para casa. E aí você que estava tão confortável com o perímetro, todo mundo dentro de casa, bonitinho, uns só na VPN, teve que, de repente, botar toda a sua organização na rua. E aí, como é que você lida com isso? Como é que você trabalha esse desafio? E agora, respondendo a sua pergunta efetivamente, para 2022, muitas organizações estão retornando. Só que dificilmente nós voltaremos para o que era antes. Os atacantes... É exatamente isso que estão me falando aqui, quer dizer, estão concordando aqui com você, mas dizendo, mas olha, mesmo que voltem, né, eu acho que os profissionais incorporaram, né, um outro modelo de trabalho que é meio sem volta, né, Marcos? Isso, e os atacantes enxergaram uma mina de ouro no roubo de identidades, no takeover de identidades, na falsificação de cadastros. Eles viram nisso dinheiro. E também desenvolveram na pandemia técnicas mais apuradas para isso. Então, a gente não retorna mais para aquele nível de segurança anterior à pandemia e nem para a situação anterior. Então, nós temos que pensar em novas soluções. Então, o grande desafio é esse. O mundo mudou e nós, da área de segurança, e as organizações precisamos mudar também. Perfeito. O Marcos terminou, Solimar, muito bem essa explanação, corroborando o que o Tabajara iniciou, e a frase dele, estou adorando as frases de vocês nesse painel, temos que pensar realmente em novas soluções, que necessariamente podem ser
né, de produto, processos, pessoas, mas, enfim, buscar aí novos modelos, né, novas alternativas. Eu queria que você fizesse essa avaliação também, Solimar, diante do que o Tabajara colocou, o Marcos pontuou também, se você também enxerga esse ano e esse desafio nesse nível e nesse contexto. Olá, Graças, boa tarde. Agradeço boa tarde. Mais uma vez pela oportunidade de estar aqui participando, que tudo bom. Ótimo, graças a Deus. Bom, vamos lá, Graça. Eu gostaria de dar um enfoque um pouco diferente, né? Eu até achei interessante que o Marcos falou de algo, né? E você mencionou na própria pergunta, né? Entre essas 3 dimensões da segurança, né? São pessoas, processos e tecnologia. E eu tenho, né, para mim, eu já conversando com colegas, eu também percebo isso, né? A gente chega a essa conclusão que, na maioria das vezes, a gente foca muito em tecnologia, porque, olha, por incrível que pareça, é o mais fácil, né? Porque existem soluções, existem empresas que oferecem soluções. Vamos ver se a turma aqui vai concordar com você, Solimar. Já estou de olho. Vamos ver. O povo responde rápido. Se não concordar, já fala aí. Mas deixa eu terminar. Vamos lá, vou convencer vocês, hein? É o seguinte, a tecnologia ela existe, tem empresas como a Appgate e outras que fazem essas soluções, né, para facilitar a nossa vida. As pessoas, a gente sabe que as pessoas, né, eu não vou mais falar essa frase que já foi um chavão, né, que é o elo fraco, né, não vou falar isso, mas as pessoas, a gente sabe quão importantes são as pessoas dentro dessa cadeia. E o que fica relegado nesse processo? Justamente o processo. Os processos de gestão de identidades e de controle de acesso, eles são relegados muitas vezes. Por mais que exista tecnologia, que se preocupe com as pessoas, o processo de gestão de identidade ele é falho, muito falho. Não existe tecnologia que vá suprir um problema de um usuário que entrou, que estava na unidade, sei lá, jurídico, e migrou para a unidade financeira e continua tendo acesso aos documentos do jurídico e do financeiro. E esse é um problema que afeta a todas as companhias, inclusive as que estão em nuvem. Dentro daquele modelo de compartilhamento de responsabilidades, a gestão de acesso, ela é compartilhada. Não tem solução que consiga reverter isso. Ou um estagiário que entrou, já foi desligado e continua com a credencial de acesso. E a mesma coisa vale para terceiros que entraram, que foram desligados, que compartilharam senhas. Então, existe um componente de processo, né, relacionado a permissões, movimentação de local de trabalho, encerramento daquela permissão, né, ele não mais tem aquela permissão de acesso, e que isso também envolve a gestão do processo de gestão de identidade. Então, como são 3 dimensões, né, não dá para fugir de nenhuma delas, eu gosto de dar um enfoque, né, de fazer um contraponto, de chamar a atenção para o processo. E muitas vezes ele é relegado, e aqui a gente sabe, desde a década de 90, ele tem que ser feito, e até hoje é falho. Então, infelizmente é um problema, a gente precisa atacar, e é uma frente diferente. E o que eu ia só para complementar, com relação a essa questão das credenciais, né? Realmente, como o Marcos falou, usuário e senha não é mais suficiente para identificar uma pessoa. Então, o que fazer, né? E como você mesmo, Graça, colocou, vazamentos de credenciais a rodo, né? Todos os dias. Então, você tem que diminuir o valor dessa informação. Como você pode fazer isso, né? Você diminui a importância da credencial mesmo, né? Como todo mundo sabe, da área de segurança, você não pode depender de um único fator de autenticação. Aí você enfraquece o valor dessa informação, que mesmo uma credencial vazada, ela não vai permitir um acesso para a sua infraestrutura, que é importante. Está no mudo, Graça. Estava aqui fechando, tem uma obrazinha aqui do meu lado, então estou querendo atrapalhar. Alan, deixei você... Som de fundo da pandemia, né? Desculpa. É a lei de Murphy. O dia que som de fundo da pandemia é uma obra, no fundo. Alguém vê a minha agenda, sabe, Solimar, e decide fazer aqui uma obra, uma reforma, ainda, né? Mesmo depois da pandemia. Mas, Alan, eu estou trazendo você aqui para esse final dessa primeira rodada, porque eu estou tentando juntar aqui, está difícil, esse painel está desafiador. Mas o que o Solimar trouxe é bem interessante, né? Ele fechou aí o ciclo, trazendo a questão das pessoas. Mas aí, aqui, na nossa plateia, eles estão justamente perguntando isso. Se também o próprio gerenciamento de acesso não tem que ser revisto. Se a gente não tem que pensar que essa questão da identidade, da forma como
talvez a segurança pensou até agora, né? Não estamos aqui nem fazendo, né, nenhuma apologia ou discutindo o fim de uma ou outra tecnologia, mas as coisas se transformam, né? Então, se a gente não tem que pensar em tratar essa questão de maneiras diferentes, entendeu? É isso que um pouco está sendo questionado aqui. Eu queria ver a sua visão, Alan, de como que vocês estão vendo isso, né? Embora a gente saiba que gerenciar a identidade é importante, que tem soluções, enfim, mas que a gente sabe que, como o Solimar falou, é um elo ainda, né, vulnerável. Eu não uso mais a palavra fraco, Solimar, porque o pessoal cai em cima de mim com elo fraco, então eu falo elo mais vulnerável. Vamos lá, Alan, comenta e nos ajuda, e Tabajara depois acho que pode ajudar também em falar um pouco sobre essa nova visão de como a gente trabalha esse desafio. Perfeito. Boa tarde, Graça. Boa tarde. Obrigado o convite, né, de estar desse lado de cá agora como painelista, sempre participando como ouvinte, esse mega evento. Obrigado pelo convite. Que bom. Me pautar aqui pela frase bem colocada aí do Renato, do Solimar, onde fala que realmente a pessoa é o elo mais vulnerável, aí vou me atentar a essa palavra, tá? Do elo mais vulnerável. E também trazer uma fala do Marcos, que eu anotei aqui, que quando ele falou quem é você, e hoje é muito utilizado, hoje ainda, só que eu discordo um pouquinho do Marcos, ele falou que está no passado, usuário e senha. Quando a gente vê as notícias aí de usuário e senha, de vazamento de dados, quando a gente vai ler a notícia, é vazamento de usuários, vazamento de senha, vazamento de e-mail. Então, hoje ainda é o dado mais utilizado para acesso de grande plataforma, é o usuário e senha. Concordo sim que deveria ser algo do passado, mas não vejo que ainda está no passado. E acho que esse é o momento. E utilizando também outra frase do Marcos, acho que a tempestade perfeita, a pandemia veio para isso, para a gente mudar o mindset, para as pessoas mudarem o mindset e perceberem que hoje o login e senha não é algo mais que te traz segurança, e não segurança só para você, é para segurança para o acesso, para a informação que você está acessando. Hoje a gente já tem no mercado N alternativas de login, né, de acesso à informação. O Solimar comentou de um duplo fator de autenticação, e esse pode ser um OTP enviado para um celular, um OTP enviado por e-mail, puxando sardinha aqui para o meu lado, talvez, a certificação digital, né, como uma solução de acesso à informação. Temos N informações, ouvindo aí a questão do blockchain para acesso à informação. Então, assim, eu acho que esse é o momento ideal. Essa pandemia trouxe isso à tona com o trabalho remoto. A gente tem que mudar essa visão de como a gente vai acessar a informação. Hoje, o mundo está consolidado a usuário sem. Acho que a gente tem que acabar com isso e mostrar as outras soluções, porque elas já existem. O mundo acho que só está meio cego ainda com o usuário e senha. Acho que a gente tem que tirar a viseira do pessoal e mostrar essas soluções que já existem. Perfeito. Bem, o pessoal da plateia também está com frases e questões bastante contundentes. Vamos ver essa aqui, Tabajara. A identidade, na sua opinião, virou um novo perímetro? O usuário virou um novo perímetro. Acho que esse aí é um ponto. Identidade é um dos aspectos que a gente leva em consideração quando a gente olha para o usuário. Vou contar um caso rápido só para pôr gasolina aí. Semana passada a gente teve um encontro, Graça, com o seu Bruno, com o seu repórter, seu editor. Eu não conhecia pessoalmente, mas eu fiz as validações. Bom garoto, né? Bom garoto. Bom garoto. Eu não conhecia pessoalmente, mas cheguei, fiz o reconhecimento facial, eu lembro da voz dele, que é uma voz mais rouca, então reconhecimento de voz, né? Geolocalização estava correta, no ponto de encontro, dia e hora da semana também estava correto, que ele estava lá, e ele tinha o duplo fator de autenticação, porque ele estava com a Tatiana, a nossa assessora de imprensa. Esse tipo de avaliação a gente costuma fazer normalmente, né? E fiz mais, eu vi que ele é destro, porque eu lembrava que ele era destro dos painéis aí, a gente sabe, né, quem é destro, quem é canhoto. Então, eu fiz uma série de validações da pessoa, não só da identidade. Eu não pedi um cartão de visita, porque a gente não usa mais cartão de visita, mas na entrada já foi assim. E ele olhou para mim também, me falou, lembrou, beleza?
Prazer, eu estava com meu chefe, meu duplo fator de autenticação, meu VP também estava. Então, geolocalização, horário, dia da semana, meu nome, minha foto, que ele conhece, porque a gente está sempre participando aí, graças a Deus. Esse tipo de coisa, a tecnologia já faz. A gente já tem capacidade, quer dizer, não é mais a identidade, é a pessoa. A gente olha quem que é a pessoa, desde biometria comportamental, geolocalização, dia e hora da semana para a pessoa acessar as plataformas. Então, a rede de origem, o sistema dela está atualizado, como é que ela digita, como é que ela não digita, qual é o tempo de resposta. Quer dizer, já existe tecnologia, é isso, Olimar, eu estou fazendo um aspecto lógico, tecnologia, e adoro realmente o tripé aí, pessoas, processos e tecnologia. A minha área de atuação, logicamente, além de pessoas, é muito tecnologia. Então, nesse aspecto, mudou. Identidade já não é mais suficiente. Você tem que olhar para a pessoa e todo o entorno dela e fazer esse aglomerado de checagens para poder validar. Perfeito. Eu queria, antes de mudar de assunto, não, né, mas de perspectiva, porque cada pergunta traz uma. Eu queria só validar, eu achei bem interessante, essa identidade virou novo perímetro, aí o Tabajara, né, arrematou que, na verdade, o usuário é um novo perímetro. Marcos, Solimar, vocês concordam? Esquentar um pouquinho também aqui, vou botar mais gasolina, apesar que está caro em Tabajara. Não dá para a gente usar muita gasolina assim, não, né? Vai ficar caro. É mais um motivo para jogar na gasolina. Vai jogar na gasolina, jogar no fogo. Está caro. Vamos lá, Marcos, o que você acha? A pessoa realmente passou a ser o novo perímetro? Eu concordo plenamente com ele. A pessoa é a entidade que pode ter várias identidades e cada identidade vai ter que ter toda uma autorização. Então, a pessoa várias identidades, né? E quando vier, então, o metaverso, não vou nem entrar nesse tema, mas aí a coisa vai ficar mais complicada ainda, né, Marcos? E a gente tem que pensar nisso, que qualquer tecnologia, metodologia, processo, tem que levar em conta o menor atrito possível para o usuário. Porque, no fundo, o nosso cliente, nosso usuário, aquele que precisa acessar o serviço, ele quer fazer isso de forma simples e rápida. Bom ponto. A segurança, às vezes, ela causa um atrito grande. Esse atrito tem que ser para o invasor, não para o usuário legítimo. Né? Bom ponto. Excelente ponto, Marcos. Muito bom. Solimar, vamos lá, estamos num clima ótimo, o painel está bom, hein? Você levantou aí a questão pessoas, né? E agora, olha onde elas foram parar, né? As pessoas são o perímetro, né? Então, é mais até do que a gente poderia imaginar, né, Solimar? É verdade. E eu trago a reflexão, né? Eu fico pensando, a pessoa é o perímetro, aí eu fico imaginando o seguinte, não existe a caixinha Renato Trabalho, Renato Lazer, Renato... Boa! E como tratar, né, esse ser integral, porque muitas vezes ele vai confundir o que é pessoal com o que é trabalho, vai cadastrar, daí a gente vai para outro assunto, né? Ele vai misturar, vai botar e-mail de trabalho dele em coisas que não são de trabalho. Então, é um desafio muito grande para a segurança, porque, realmente, o que é o órgão? O que é uma instituição? São as pessoas e as informações que existem ali, né? O conhecimento que existe ali. Então, e é muito desafiador, né? O desafio de segurança não é simples, né? Porque se fosse fácil, qualquer um fazia, né? E existem inúmeras soluções, né? Para cada doença um remédio, e existem inúmeros remédios e doenças nessa área. E é muito importante a gente tentar compreender, né? Já vai para um caminho psicológico de como entender as pessoas, de como gerir, né? essa nova borda, né? Que são as pessoas, as suas identidades, né? De uma forma que não se confunda o que é pessoal, o que é profissional, se possível, né? Eu acho impossível isso acontecer, mas para diminuir ou então aumentar um pouco mais de clareza essas fronteiras que são fundamentais para que se tenha segurança, né, das instituições, do órgão e instituições e os dados da pessoa também, né? Imagina, né, usando o dispositivo pessoal, você tem acesso a todas as informações do órgão que você trabalha, lida com dados sensíveis, e o desafio é imenso, né? E gerir identidades é gerir pessoas também, né, no final das contas. Exato.
Muito bom, mais uma rodada excelente. Vamos para uma terceira aí muito boa. Olha o Odair José dos Santos da Embasa comentando aqui, Alan. Concordo com você. Usuário e senha são realmente ultrapassados e vulneráveis, mas estão aí. Até quando, Alan? Pergunta de $1 milhão. Mas o que eu acho que ele quer dizer é o seguinte, né? Esse amadurecimento, né, na sua visão, quando é que vai virar isso? Porque, como você comentou, que ainda observamos que muitos incidentes estão ainda baseados ali na questão usuário e senha, né, Alan? Eu acho, aí é um achismo meu, tá? Não tenho nada concreto, mas Fica tranquilo, com certeza. É só provocar um pouquinho para a gente sair dessa zona de conforto e repensar realmente esse modelo, né? Certo. Eu diria que esse ano de 2022 é um ano da transformação. Não sei se é nesse ano que vai acontecer a abolição do usuário e senha, mas eu acho que a gente entrou num ano de uma transformação. A gente ainda vive, né, a era digital aí, e eu acho que esse ano é o ano da transformação. Por quê? Você até citou um exemplo aí, que a gente não queria entrar no assunto, mas o metaverso. Estão vindo tantas informações à tona, sendo jogado na nossa cara, né, maneira de dizer, que está forçando todo mundo a pensar, coisa que não se era pensado. A gente está falando aqui de tecnologias antigas, né? A gente está falando de como eu comentei no passado, de blockchain, que era de 2008, mas agora está vindo à tona com NFTs. Então, eu entendo muito que esse é um ano de transformação. Esse ano tem muita coisa para acontecer ainda, e eu torço que o usuário e senha, que não vai acabar, acho que não vai acabar, mas que mude, que migre para outras tecnologias. Né? Não seja tão protagonista nesse cenário. Tabajara, tá bom aqui, olha o Rodrigo Raia da Porto Belo aqui, dizendo o seguinte: Tabajara, se a maioria das empresas brasileiras não chegou ainda a ter uma gestão eficiente de identidade, mesmo com a entrada da LGPD, como que elas conseguirão fazer esse controle, né, tendo pessoas como perímetro? Como é que vai virar esse jogo? E ainda, Tabajara, outros perguntando aqui, seria o caso de repensar um pouco realmente o modelo, embora tenha lá uma estratégia de gestão de identidade pensada uma outra forma? É a colocação aqui do Rodrigo da Porto Belo. Bom, vamos lá. Primeiro que a gente tem uma série de problemas ou circunstâncias novas para tecnologia ou processos antigos. Senhas, o primeiro relato de senhas que a gente tem histórico é de 1963, com o pessoal do MIT. Um outro parâmetro, aí, uma outra tecnologia que a gente usa como um fator de identidade e levar a gente com segurança do ponto A para o ponto B, é VPN, que nasceu perto de 1993 e um uso mais massivo em 96, e que naquela época você tinha um data center físico, as filiais e poucos usuários remotos fazendo conexão ponto a ponto. Hoje, o mundo é híbrido na infraestrutura, com SaaS, on-premises, vários data centers e um modelo de cloud, multi-cloud. E na força de trabalho também ficou híbrido, dentro do escritório, fora do escritório. O usuário realmente é o novo perímetro, né? Para quem lembra da camada OSI, camada 7 aplicação, o usuário para nós é a camada 8, né? Ou seja, onde ele está, com aquilo que ele tem na mão para acessar o sistema em qualquer lugar que ele esteja. Eu vou tentar encurtar, jogando gasolina para queimar mais rápido. Eu acho que é uma mudança de paradigma que a gente vem acompanhando, e a gente tem dados concretos a respeito disso, é um modelo Zero Trust, que veio para mudar. A gente passou os últimos 20 anos olhando segurança em camadas, e agora veio o modelo Zero Trust, que tem 3 princípios, né? O primeiro princípio você não deve confiar em ninguém, nem interno e nem externo, para dar acesso às suas aplicações. Primeiro você valida essa pessoa para depois autenticar e deixar entrar. O segundo ponto é que você é privilégio mínimo, só deixa a pessoa acessar aquilo que realmente deve. E, por último, a análise de confiança tem que ser a todo tempo e não estática. Então, acho que o primeiro ponto aí,
Graça, é mudar o modelo, é a visão de mundo. Eu tenho visto com Zero Trust, muitas empresas têm projetos de arquitetura Zero Trust, têm iniciativas internas, desde a Semana Zero Trust. Então, acho que esse é o ponto que passa a ser um fator de inflexão para melhorar essa questão aí do usuário, na minha opinião. Perfeito. Marco, já que o Tabajara tocou nesse ponto do Zero Trust, eu queria ouvir também seu comentário sobre isso. Quer dizer, o Zero Trust é aquele sonho de consumo hoje, né, de grande parte dos profissionais e líderes de segurança, mas é um conceito que não é tão fácil, né, na prática de ser trazido. E o que você falou, e eu puxei essa questão para você, porque você falou no atrito, né, você trouxe esse aspecto. Tudo que a gente pensa em fazer em relação a se as pessoas passam a ser realmente novo perímetro, tudo que se faz em segurança aí tem que levar em conta esse atrito, né? Seria ótimo se a gente pudesse estabelecer um modelo onde a gente diminuísse realmente o nível de insegurança, mas impactando o usuário. E a gente sabe que isso não funciona. Então, o Zero Trust, aqui em vários painéis a gente já conversou sobre isso, às vezes ele até visto um pouquinho assim, poxa, mas não confio em ninguém, né? É um termo até que já foi até questionado aqui nos nossos painéis, se não deveria mudar o termo Zero Trust para um outro mais acessível. Mas o que eu quero dizer é o quanto você concorda e acha que realmente esse é um caminho importante para a gente sair dessa encruzilhada aí difícil, que é a forma como a gente vai autenticar, reconhecer as pessoas daqui para frente. Graça, eu vou acabar jogando um pouco mais de gasolina na fogueira. Gente, vai sair caro demais esse painel, olha, não vão me cobrar aqui uma fortuna. Porque a gente fala de Zero Trust, confiança zero, e identidade é exatamente o inverso. Identidade é sobre confiança. É você ter confiança em alguém que diz que é para que você botar. Eu adoro esse debate. É exatamente o contrário. Identidade é sobre confiança. Nós estamos falando sobre confiar. Zero Trust é muito bacana, assim, comentários à parte. Zero Trust é muito bacana porque, de certa forma, simplifica a vida do usuário, tende a diminuir o atrito, se for bem implementada. Isto é uma boa implementação de Zero Trust. O usuário não vai saber que a gente está desconfiando dele, ele vai encontrar algumas barreiras em alguns momentos, mas, no geral, isso vai estar calibrado, como o Tabajara falou, por aquilo. Eu sei quem você é, eu vi você está aqui nesse horário. Você vai começar a usar outros fatores para ir aferindo se aquela pessoa é quem diz que é. E se ela, de repente, você começa a desconfiar, você pode botar um CAPTCHA, você começa a botar outros desafios ali de uma forma controlada para que você consiga garantir que o grau de confiança está se mantendo. Mas é isso, a gente, para o usuário, não é Zero Trust, não, eu confio em você. Tanto que eu estou te dando acesso. Exato. Mas eu preciso só garantir que está tudo certo. Exato. Eu acho sensacional essa questão, muito boa, muito bem trazida aqui pelo Rodrigo Rainer, muito bem pontuada. Alan, olha aqui o comentário da Joyce Godoy. Alan, em um mundo com senhas ainda, mais biometria, autenticação de duplo fator, como que você vê o Zero Trust como opção para tornar o ambiente mais seguro quando você compara com esses outros mecanismos também de identificação? Bacana. Vou até usar a fala do Marcos agora, tentar dar... Mas não joga mais gasolina não, por favor, que já... Tá. Vou tentar não jogar. Já tem combustível suficiente aqui. Gente, está bombando aqui de pergunta. Estou aqui olhando o cronômetro e, ao mesmo tempo, aqui equilibrando. Sinal que a gente está bom aqui. A discussão está boa. Mas fala, Alain. Legal. Acho que esse termo aí de confiança zero, acho que deve ser mudado, né, do Zero Trust. E utilizando a ideia aí do Marcos, acho que a gente poderia falar de desconfie de tudo. Eu acho que tudo que você não conhece, você tem que desconfiar.
Então, em vez de confiança zero, desconfie de tudo. E a partir do momento que você sabe quem você está ali do outro lado, que é o que a gente comentou e o que o Marcos pontuou ali, no presencial a gente faz essa checagem. Já referenciamento, a pessoa está ali no horário marcado, no local marcado, com a pessoa, com outra pessoa, né, que estava junto, marcado na reunião. A gente faz isso no presencial e a partir daquele momento a gente começa a conversar com a pessoa e você passa a confiar nela. Hoje, para o mundo de tecnologia, da mesma forma, a gente tem que trazer essa confiança para o mundo da tecnologia. A Zero Trust eu entendo como, vou usar um termo aqui, uma barreira, né? Ela vai desconfiar de tudo, mas a partir do momento que você tem informações, tem a identidade daquela pessoa, seja aí, desculpa, perdi o nome da pessoa que fez a pergunta, mas... A Joyce. Joyce Godoy. Joyce Godoy. Que já correu aqui, ela já vieram mais 5 depois da Joyce. Mas foi a Joyce. Tá. Você tem uma biometria para comprovar que aquela pessoa, você bateu essa biometria em outra base, uma base confiável, um duplo fator de autenticação, você já tinha um celular cadastrado, é aquele mesmo celular que ela está fazendo contato contigo, então você passa a confiar. Então, vou denominar talvez a tecnologia da identidade digital com o Zero Trust, elas se convergem, acho que uma não vive sem a outra, as duas têm que trabalhar em conjunto. Muito bom, excelente. Um comentário do Ronaldo Wagner, excelente painel, Graça, tema importantíssimo, temos que trazê-lo sempre no Security Leaders, e essa questão de segurança de validação de acesso, eu acho que isso envolve uma série de dimensões, inclusive hoje nós estamos vivendo esse cenário, de manhã o Sabá falou sobre a dosimetria, né, da NPD, que vai realmente começar aí um processo de multas e fiscalização mais acirrado. Eu não vou trazer esse link agora, Ronaldo, porque senão a gente vai... mais combustível ainda. Mas eu queria, antes de finalizar, porque o pessoal já está sinalizando aqui, Tabajara, trazer um tema aqui que voltou, o pessoal acompanha, né, obviamente, as nossas discussões, e a gente falava bastante, falou muito no Security Leaders, inclusive nacional, sobre essa autenticação por software, né? E o pessoal, eu me lembro que gerou bastante polêmica quando falou sobre a VPN. Então, uma pergunta que continua aqui ainda para ser esclarecida é que, assim, muitos estão dizendo aqui, a VPN está aí, muitos ainda estão usando VPN. Dá para fazer essa autenticação por software, mesmo usando VPN, Tabajara? Um pouquinho mais de gasolina. Não, VPN não atende, de cara não atende o princípio básico de Zero Trust, porque a VPN, ela te conecta, depois ela autentica, mas você já está conectado, por isso que tem uma série... Já entrou, já está dentro da rede. Já era. Existem mais de 540 ou 550 vulnerabilidades listadas em ambientes de VPN. A VPN é boa, mas foi para um outro tempo. Então, hoje já não serve mais para atender às necessidades de segurança da informação. O que existe, aí indo direto ao ponto, que foi o termo que você usou, perímetro definido por software com Zero Trust, sabendo que o perímetro é a pessoa, não mais a identidade, mas é a pessoa. Então, existe solução que olha a biometria, olha os aspectos da pessoa com uma redução de atrito incrível. O VPN, inclusive, tem muito atrito. Você precisa saber onde está a aplicação. Está no data center. Abre a VPN do data center, credenciais. Agora precisa pegar uma aplicação que está em cloud. Fecha, VPN aqui, abre lá. Mais atrito que isso, você vai encontrar em poucas plataformas. Então, sim, VPN não atende às necessidades de segurança, inclusive orientadas a Zero Trust. Outra coisa, existe solução perímetro definido por software com Zero Trust. Eu queria, temos que terminar, eu vou passar a última pergunta para o Solimar. Solimar, se nessa rodada, né, você estava aí aguardando, inclusive se você quiser comentar sobre essa rodada que a gente estava discutindo, mas o Marcos Mesquita traz aqui uma pergunta. Apesar de ainda estar sendo muito utilizado, né, usuário e senha, o que você tem utilizado e que você recomendaria como políticas para mudar essa cultura que, segundo ele está dizendo que existe realmente ainda de usuário e senha, e se você não acha que é ainda um problema também muito cultural.
acho que você levantou a questão das pessoas e cultura tem a ver com isso, né? Mas aí já tem outro dizendo que não, porque no ambiente financeiro, por exemplo, hoje as pessoas já se autenticam de outra forma. Já existem N formas, né, de se autenticar. Então, assim, até que ponto, no fundo, Solimar, na sua opinião, tem um pouco de cultura também ainda impregnada nisso? Olha, Graça, você e a galera aí que fez a pergunta adivinhou o que eu ia falar. Para mim, Zero Trust é cultura. Ele é uma filosofia, não é uma tecnologia. Ele une várias outras coisas que já existiam e consolidou. O que é? Privilégio mínimo, Uhum, Road-Based Access, RBAC. uhum. São vários outros privilégios, outros princípios de segurança que foram unidos, né? Segmentação de redes, segmentação dos acessos, unidos de uma forma que tudo isso consolidasse para potencializar o alcance do objetivo. Para mim, Zero Trust é uma filosofia, é uma cultura, que não se muda de um dia para o outro. Então, mais uma vez, né? É tecnologia, mas não é só tecnologia. Ela é importante, mas ela é, acima de tudo, uma cultura. E, infelizmente, bom, gostaria muito de confiar em todos os usuários, né? Gostaria muito, mas eu não sou desse time, tá? A gente não fala Eu não nada, sou desse né? time. Eu gostei, o Marcos falou, a gente fala que confia. Por quê? Eu ouvi isso de dois gringos conversando num evento de segurança internacional, e eu até assim, não é politicamente correto, mas eu falei assim, lembra daquela pessoa que você conhece, que tem a menor capacidade, assim, cognitiva que você conhece? Ela tem uma conta, ela tem um e-mail, e ela é potencialmente uma porta de entrada. Então, o Zero Trust é isso. Você fala assim, olha, essa pessoa pode entrar. Se ela ganhar essa conta, o que eu vou fazer, né? Então, em termos de... Respondendo à pergunta que foi feita, como mudar isso, né? Uma das coisas que a gente de segurança precisa mudar é parar de usar password, né? Usar senha. A usar passphrase, que a gente sabe, né, que é muito mais fácil quebrar, ainda que de uma forma com caracteres complexos e números e tudo, uma senha curta, do que quebrar uma senha longa. E isso a gente mesmo tem dificuldade de implementar. Poucas equipes de segurança bancam isso, né? Então, assim, a gente tem que começar a mudar essa cultura, né? De facilitar, diminuir isso, eu acho que diminui o atrito do usuário. Não vamos deixar de usar senhas, eu acredito, mas vamos diminuir o uso dessas senhas e vamos usar os outros fatores de autenticação. Outros mecanismos, né? Muito bom. Tem que tentar mudar essa visão e aos poucos, né? Tem que ser, Sim. Não dá para se mudar. Mas temos, né, pelo painel, né, Solimar, e por tudo que foi dito aqui, uma perspectiva aí de iniciar esse processo. O Alan até chegou a fazer aí uma previsão que eu achei super bacana de como a gente já está começando esse processo. Pessoal, eu amaria continuar com vocês, esse painel está muito bom. Plateia, seguinte, perguntas mais específicas sobre Zero Trust, questão, né, que tem a ver com aspectos mais técnicos, eu estou deixando para o Tabajara, que vai, na sequência, fazer uma apresentação sobre Zero Trust, acesso seguro. Aqui no nosso painel, o objetivo foi esse, a gente trazer temas mais polêmicos, ouvir a opinião de todos, né, sobre esse assunto, em termos de tendências, de estratégia, e eu tenho certeza aqui, pelo retorno de vocês, que a gente conseguiu cumprir essa meta. Olha, muitíssimo obrigada mais uma vez. Marcos, adorei, muito boa a sua participação, muitíssimo obrigada. Alan estreando super bem aqui com a gente também. Renato Solimar, meu amigo, esteja sempre por perto, por favor. Tabajara, vou terminar aqui, mas você continua aí. Plateia, abraço apertado, continua conosco. Tchau, pessoal! Até o próximo painel. Tem mais, hein? Palestra do Tabajara e painel. Tchau, é com você, Ângelo. É isso aí, esse painel pegou fogo, graças ao ar. Ainda bem que o fogo ficou longe da gasolina, senão estava explodindo tudo aqui. Parabéns e muito obrigado a todos vocês que prestigiaram aí o nosso evento, viu? Aos nossos painelistas convidados especiais.